senhores e senhoras, bem-vindos a mais um espetáculo esta noite Ouve lá, isto é a sério já? do nosso podcast. Estamos a Ok. sério, estamos a Ok, sério. mas ou tiras essa voz ou eu retiro. Eu vou tirar esta voz. Ok, ainda bem. Então, muito boa noite a todos, muito boa noite, Foi Hugo. foi só um bocadinho. Ai, não, pá, isso dá-me arrepios, pá. Parece um padre ou um vigário a falar, pá. Meus Eu não amigos, gosto, não bem-vindos. gosto. Ai, não, corta e começa de novo. Boa noite. Boa noite, meu caro amigo, boa noite Como é que está? aos nossos amigos que estão aí do outro lado. Há imagem hoje também? Hoje a imagem. Há imagem, Sim. força aí. Tira os óculos. Sim, aqui quando fazemos estas sessões assim gravadas pelo Zoom é mais fácil, não é? Mas Sim. Não, perguntava se há gravação de YouTube. claro, exato. Claro. Esse é o ponto, não é? Esse é o Perguntas, ponto. dá a ideia que eu não faço os trabalhos de casa. Não? Pois, Estas quando há alturas. imagem, ou seja, quando te fazes essa referência da imagem, deveria estar subentendido que a imagem vai ser transmitida pelo YouTube. Mas da próxima vez que fizermos isto cara a cara também vai correr melhor, porque houve aquele episódio que lançámos verdade, e não deu para mandar imagem, mas temos que fazer mais uma tentativa. Aliás, agora que é mais ou menos o início de que nós não dividimos o nosso podcast em temporadas. Mas pronto, é como se fosse a rentrée, agora sim. em setembro. Temos que repetir um cara a cara e exteriores. Tu sabes que eu ando há 2 anos a dar-te a brasa com os exteriores. Eu quero fazer exteriores, eu quero fazer um podcast desde o Retiro. Ou desde o Teatro Real, olha, desde o Teatro Real. Teatro Real seria interessante. Seria interessante. Para o próximo programa, não para este, mas para o próximo programa, vou-te contar uma história sobre o Teatro Real e o trabalho da Montes. Mas não é neste programa, terá que ser para o próximo. Ok. Terá que ser para o próximo. Então quem é a Joana Salgado? A Joana Salgado, pá, fantástico. Eu aqui off the record estava a falar da Joana Salgado. Abrimos com a Joana Salgado. Sem dúvida alguma. Aliás, os 2 grandes temas que eu trago, ou melhor dito, há um tema e 2 subtemas associados ao tema principal. Eu gostava de falar contigo e de partilhar também com os nossos ouvintes a minha última visita a Lisboa. Uma visita muito, muito bonita, do dia 1 ao dia 5 de setembro, e agora, off the record, à parte da Joana Salgado, estava-te a dizer que não me lembro de me divertir tanto, não é? Com o Filipe e com o João. Também é certo que há muitos anos que não estávamos os 3 juntos, não é? Como tu sabes, eu cada vez que vou a Lisboa estou com o Filipe, mas não tenho assim tantas oportunidades para estar com o João. Mas desta vez, não sei se reuniu a disponibilidade de todos, ou os astros, ou seja o que for. O que é certo é que passámos umas quantas horas juntos e foi um belo dia. Ainda bem. A Joana Salgado foi uma agradável surpresa. Ou seja, eu fui dar uma volta com a Lua, e disse à Lua: olha, vamos dar uma volta à Feira da Ladra e vamos ver onde eu vivi. Acompanhava-nos outra pessoa, acompanhava-nos um homónimo, o Luís, que é o namorado da Lua, que foi fazer a apresentação social a Lisboa. Foi muito giro também, porque fomos de carro, parámos primeiro no Cano, na terra dos meus pais, conheceu a minha madrinha, conheceu o meu primo, que é como se fosse meu irmão, o Zé Zitálvaro. Aliás, eu até publiquei uma fotografia no Instagram, encontro fraternal, não é? Ou encontros fraternais, pois, cada vez que eu estou com o meu primo Zezito, que temos uma relação fraternal. E então pronto, agarrei nos miúdos e fomos dar uma volta, fomos à Feira da Ladra e tal, e disse: olha, entramos aqui no beco, para vocês saberem onde é que eu vivia. A Lua já conhecia, já tinha ido lá várias vezes, mas pequenina, não vai se esquecendo, não é? Só para que as pessoas tenham uma ideia, o beco tem a forma de uma letra T, ou seja, uma pessoa entra no beco, uma rua, digamos assim, reta, e depois ao fundo separa-se para os 2 lados. Do lado esquerdo, uma parte mais pequenina, e do parte direito, digamos, o dobro das dimensões da parte do lado esquerdo. É como uma letra T. E mais ou menos a metade
da rua principal, digamos assim, eu vi que estava tapado, estava interrompido aí com um portão, digamos, mas uma coisa assim, como provisória, não é? Uma porta de madeira, um portão grande de madeira, com uma pequena abertura, e eu assomei-me. E ao assomar-me, olhei assim para o lado esquerdo, onde era a antiga fábrica do café, e estava pois uma porta de vidros, e lá dentro via-se uma silhueta de uma pessoa. Eu vi que a pessoa olhava para mim, imediatamente pedi desculpas porque claramente estava a invadir uma propriedade que estava separada da outra, Sim. teria mais acesso público que essa, não é? Essa pessoa, de imediato, com um sorriso na cara, saiu, não, diga, não, eu estava-me só a assomar porque eu vivi aqui. Viveu aqui? Sim, nasci aqui. Por favor, faça favor de entrar, eu vou-lhe mostrar isto tudo. Muito obrigado. Sabe que isto era uma fábrica de café? Não sabia. Sim, eu com 10 anos vinha aqui fechar pacotes de café. Esta pessoa que me recebeu é, então, que já nomeámos várias vezes, a Joana Salgado, que é uma senhora, eu até lhe tratei de menina, porque obviamente é mais nova do que eu, mas não sei, se calhar também exagerei no, no substantivo, mas pronto, o que é certo é que uma senhora super agradável, curiosamente, uma coincidência muito agradável, que a sua filha chama-se Lua também. Tal como a nossa filha, com 10 anos ou 11 de diferença, mais pequenina. Mas claro, isso também logo estabeleceu um vínculo, não é? Mas sobretudo a amabilidade, a hospitalidade e a simpatia da Joana, que nos mostrou um bocado ali a reconversão, não é? De parte do Beco, que há um estúdio de arquitetos belgas que se dedicam depois à reforma de casas antigas e tal, e a parte do fundo, que era um armazém de bebidas alcoólicas. Não sei se tu alguma vez te lembras de ver bebidas que tinham uma marca que era Âncora, como distribuição de bebidas, era distribuidor de bebidas Âncora ou qualquer coisa assim. Bom, isto tudo está reconvertido com um ar muito moderno, obviamente, com esta decoração muito crua, sabes? Muito industrial. Mas é um bar? Não. É um espaço Okay. de celebração de eventos. Ok. Aliás, no dia em que nós tivemos o privilégio de visitar, estava tudo preparado, estava já lá um grupo de trabalhadores e trabalhadoras a preparar a sala para servir um casamento. Sim, então era um casamento de não sei quantas pessoas. Mas pronto, é um espaço habilitado para um copo de água, para uma discoteca, para diversão, tá muito agradável, muito agradável. E depois foi uma viagem nostálgica, Claro. não é? E ao Beco, ver a transformação do próprio Beco. Depois tive a sorte brutal de à saída, já despedindo, depois de que nos despedíssemos da Joana, perdão, vimos a Dália, uma vizinha dos meus tempos, que era do terceiro frente, eu do terceiro esquerdo, teve-nos a contar também o drama que vive a filha dela, que atualmente vive onde nós vivíamos, no terceiro esquerdo, mas que, fruto deste bullying imobiliário que existe em Lisboa, o dono da casa, o senhorio, já lhe disse que até março ou sai ou paga de aluguer de casa um valor superior ao ordenado dela. Ou seja, isto é Lisboa hoje em dia. Isto é Lisboa. Não sei se viste uma canção que eu te mandei hoje por WhatsApp, sim, não sei se tiveste a oportunidade de ouvir e de ler a letra. Li a letra. E eu esta tarde estava precisamente a falar disso com o Filipe, que no seguimento de uma conversa que eu tive com a Lua há uns tempos, é que eu estava a falar de música com a Lua e dizia que achava falta de músicas ou canções com letras reivindicativas, não é? Letras que hoje em dia as letras são muito etéreas, não é? Dá a ideia que tanto em inglês como em espanhol, que é a música que eu mais ouço,
ou seja, inglês e espanhol, que são as músicas ou as letras que eu mais ouço, da ideia que propositadamente já fazem letras tipo, eu ouvi esta explicação da Shania Twain há mais de 20 anos, estas letras com uma mensagem global que podem ser entendidas e tocar nos sentimentos de uma pessoa em Bombaim, Santiago do Chile ou Auckland, não é? E pronto, e vimos isso, não é? A canção, peço desculpa, a canção é de A Garota Não, que lembras-te que o meu primo Mário Rui nos falou da Garota Não, desta cantora? Eu honestamente, quando tu me falaste dela, não lhe prestei atenção. Quando o Mário falou, realmente não lhe prestei muita atenção. E hoje que caminhei um pouquinho até tinha um encontro à tarde e quando fui caminhar, ou seja, da minha casa até ao metro são 300 metros. 10 minutos. Sim, mais ou menos. E fui ouvir, foi incrível. A música sonoridade, a sonoridade é magnífica, a letra é acertadíssima. Sim, pá. E a junção da cantora com o cantor, com o rapper, depois, não é? E a letra com uma atualidade e com uma potência absolutamente magnífica. Mas ouvi várias músicas, não só esta. Não, é dela, claro. Várias músicas e foi como, fiquei impressionado, pá. Eu conhecia com o Mário Rui, que ele nos comentou, e de vez em quando é uma cantora que eu visito e que vejo. A canção à qual nos estamos a referir é Não Sei o que é que Fica. Exato. E nada, então essa foi uma parte, um primeiro subtema. Agora vou também, não vou monopolizar aqui o tempo, mas só para terminar, pois foi uma visita muito agradável, de revisitar e de poder ter a possibilidade de, neste caso à Joana, contar-lhe histórias das vizinhas e dos vizinhos da época em que eu vivia aí no Beco e nada, e aproveito mais uma vez para agradecer à Joana porque foi uma surpresa super, super agradável de conhecer umas paredes velhas, mas com um interior novo, não é? E foi muito giro. E eu celebro história, não é? Sim, fantástico. E eu celebro mais uma vez estar aqui, como sempre. Caro amigo, como é que isso vai? Estamos a arrancar esta semana com um novo trabalho que eu estou full-time a fazer, full-time. Parte comercial da companhia que me contratou para o aeroporto e as coisas estão assim a andar ainda um pouquinho devagar, talvez mais devagar do que eu estava à espera, mas sem stress. Houve alguém que me deu um conselho que se o teu chefe não está preocupado, não te preocupes. Claro, eu acho que é um excelente. É uma frase que sendo resumida, não é? Uma frase muito, muito escueta, mas que transmite a mensagem fundamental para transmitir confiança à outra pessoa. Se o teu chefe não está preocupado, tu não estejas preocupado. Sim. Tu antes dizias, quando estávamos a falar, antes de começar a gravar, dizias que tinhas maus arrancos, não é, nos trabalhos. E eu para mim, eu não sei se lhe posso dizer um mau arranque, desde a minha perspectiva. Eu normalmente acho que tem a ver um pouco com as expectativas que tu queres deixar, ou seja, queres fazer um bom trabalho, queres aprender o mais rápido possível para estar autónomo o quanto antes. Mas hoje, por exemplo, a pessoa com quem eu me encontrei, que foi a minha colega do aeroporto, fomos tomar um café, estivemos a conversar e eu estava-lhe a explicar que as primeiras semanas no aeroporto foram duras, não é? Porque eu sentia que estava um pouco, não é que estivesse sem apoio, mas tinha, ou seja, deixaram-me completamente independente logo desde o primeiro momento, não é? E eu fiquei assim um pouco à toa porque não tinha tido a oportunidade de ter uma formação. Ou seja, tudo o que eu ainda... Isso é uma característica dos últimos anos nas empresas, mas continua que eu tenho... Mas é destas coisas, não é? Que o facto de eu não ter tido a oportunidade de ter feito uma formação em condições, pelo menos nos primeiros dias, para ter um tipo de um refresh, não é? Um
recordatório das Porque coisas. tu estavas a retomar uma atividade que tinhas deixado em 2008. Eu não sei se usei obviamente. exatamente, eu não sei se usei já usei esta expressão contigo aqui, que eu senti-me com amnésia. Ou seja, é como se fosse uma pessoa que tivesse amnésia e de repente havia pequenas coisas que te faziam lembrar. Flashes que te Exatamente, transportavam. e que depois já entravas. Eu lembro-me de fazer isto, eu sei fazer isto, percebes? Mas pronto, pá, foi um pouco esta a conversa e um pouco nessa linha de eu achar, ou seja, não saber muito bem se realmente o que eu estou a fazer estou a fazer bem ou se entra dentro das expectativas que eles estão à espera ou não. Então sinto um pouco a falta desse feedback e desse input. Mas pronto, ao fim e ao cabo é isso. Ela disse-me: os passageiros estão a sair, os bilhetes estão a ser remitidos, tu estás a cobrar os excessos de bagagem, segue para a frente. Já está. E agora nesta parte mais nesta parte comercial, pois eu acho que vou adotar um pouco a mesma dinâmica, é começar a andar para a frente, a ver como é que as coisas avançam e ensaio e erro. Ensaio e erro. Mas tu e eu, que já temos uma trajetória profissional variada de mais de 25 anos, eu não sei, eu noto isto, não sei se tu notas o mesmo, que isto em relação ao que tu comentavas antes, de que tu nos inícios deste novo trabalho sentias que te soltava um bocado às feras e pá, apanha-te, amanha-te. Eu noto isso cada vez mais. Eu noto isso cada vez mais, que a seleção dos trabalhadores é feita com um certo rigor, quero eu querer que assim seja, mas uma vez o trabalhador ou a trabalhadora começa no trabalho, não há não há essas rodinhas na bicicleta quando uma pessoa está a aprender, O sabes? apoio, não é? O suporte. Esse apoio, essa acompanhamento. Essa transmissão, não me sai a palavra, mas essa informação de dizer ao trabalhador: ok, tu no primeiro mês ou mês e meio vais estar acompanhado desta pessoa, e desta pessoa, porque vais aprender. Depois, a partir daí, já tens adquirido os conhecimentos, já vais para a frente. Então, eu acho que essa figura de mentor, não é? Deixou de existir. Ou seja, deixou de existir. E o que é que acontece? Acontece que as pessoas vão aprendendo. Há uma expressão que eu acho muita piada aqui em Espanha, uma expressão espanhola, que é sobre a marcha, não é? Ou seja, tu vais aprendendo no dia a dia, pum, pum. Mas há coisas que, se calhar, há certos caracteres das pessoas que não estão preparados, e aqui eu incluo-me, porque eu às vezes digiro mal a frustração e o erro, não é? Então, se eu cometo um erro por minha culpa, paciência, eu tenho a capacidade suficiente para admiti-lo e obviamente, aprender com o erro e não cometê-lo de novo. Mas se eu cometo um erro por ignorância, porque alguém não me ensinou que o que eu estava a fazer não se podia fazer assim, isso já me chatei um bocadinho, sabes? Porque digo, então se eu tivesse sido ensinado a fazer, se eu tivesse recebido a formação correta e necessária, eu provavelmente não teria cometido este erro. Não é? E estamos a falar da tua trajetória e da minha, das nossas trajetórias, que têm sido, insisto, mais de 25 anos, sempre com clientes. Sim. Há sempre um cliente do outro lado, ou cara a cara, ou via telefone, ou através do computador, ou através de um chat, que é o meu caso agora, não é? Então, e por isso eu insisto, e na empresa onde eu estou, já vai a caminho de 6 anos e meio, eu sempre disse isso, gostei porque eles disseram, sim, mandaram-me às feras, mas sempre com um mentor. Eu tive sempre aí ao lado uma muleta, digamos assim, e agora também, cada vez que mudo de departamento, ou de funções, ou de cliente, tenho sempre, diz, olha, tu nos primeiros tempos tens esta pessoa, e é esta pessoa que dirá, num determinado momento, tu já tira as rodinhas, tu já podes ir sozinho. E é fundamental isso, porque no fim de contas isso é o que determina o bem-estar de um trabalhador. E a segurança e a confiança. Claro, e o mas isso serviço, tudo é o que traz o bem-estar. Claro. Quando um trabalhador se sente seguro nas funções que exerce,
É bom para todos, é bom para a empresa, porque sabe que vai ter um trabalhador, um trabalhador responsável, e o trabalhador sente-se bem, por dizer, eu faço bem o meu trabalho, confio em mim, já está. Eu não sei, isto eu já te disse várias vezes, que uma das coisas que eu gosto e que valorizo muito neste trabalho, é que é um trabalho nesta empresa, que trata os trabalhadores como adultos. Coisa que na empresa anterior não sucedia, e eu não sou a pessoa de falar mal dos trabalhos anteriores. Não tenho razão de queixa de nenhuma das empresas pelas quais eu passei. Mas aqui é uma empresa que trata os trabalhadores como adultos, que não anda atrás deles, não sei o quê e tal. E isso tem que chamar a atenção por alguma coisa, chama e acabou, não é? Bom, enquanto as coisas funcionem, não há razão para chamar a atenção, não é? Ou seja, não entende-se isso, dá-se o espaço suficiente para que o trabalhador, ao fim e ao cabo, trabalhe de forma independente. Claro. E eu gosto muito de trabalhar de uma forma independente, eu não gosto de estar sempre a ser supervisado e o que eles chamam em inglês um micromanaging, que é qualquer ação, qualquer movimento tem que estar pendentes do que é que tu estás a fazer ou dizer o que é que tens que fazer o tempo todo, não? Pois isso acontecia muito na empresa anterior. Eu desconhecia esse termo do micromanaging e isso acontecia. É micromanagement. Às vezes são os próprios chefes, os próprios responsáveis estão constantemente com os subordinados a ver as ações que estão a fazer, a executar. E estão constantemente a dizer o que é que tens que fazer, o que é que não tens que fazer, e isto está mal, isto está bem, isto não sei o quê, não, isto faz assim, isto não sei o quê, a cada ação, a cada passo, não é? Isso atrasa muito, não é? Muito. Ao fim e ao cabo, o trabalhador perde a confiança, não sabe como claro, executar a forma correta, não é? E tu vês, ou seja, eu por isso era o que eu falava das vantagens deste trabalho. Como tu sabes, eu estive um ano em Barcelona e vim depois de um ano lá, vim para casa, desde maio de 2017 que trabalho em casa, e eu vou ao escritório em Barcelona quando vou de férias, porque para vê-los, sabe? Para dizer, olá, estou aqui. Porque eu gosto, porque estive lá este verão, eu disse, estive lá este verão e o pessoal ficou surpreendido, não sei o quê, está tudo bem. Que fixe. Já está. Também é certo que, não sei se já te disse que aqui mudaram os escritórios aqui em Madrid e tem um edifício super bonito e novo, super moderno e não sei o quê. E então um grupo de rapazes e de raparigas, digo rapazes e raparigas porque são pessoal muito, muito jovem, 20 e poucos, que acabaram, a maioria deles acabaram os cursos de turismo e de coisas assim, estão a trabalhar na Amex. E alguns dizem, propuseram um esquema híbrido de trabalhar, não é? Ir ao escritório em casa, escritório em casa. A empresa disse que sim. E no outro dia perguntaram-me, Luís, e tal, tu queres ir? Eu estou bem. Vê bem, não é? E tu sabes os meus inícios com o social que eu sou e gosto de estar com as pessoas, não sei o quê. Sim. Mas o homem é um animal de hábitos, não é? Como se costuma dizer. E já me gostaria ir passar um dia inteiro no escritório. Sim. E considero, inclusive, que sou mais produtivo em casa. Sim, isso é normal. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Mas um pouquinho também não faz mal. Eu semana passada, na quarta e na quinta, conheci finalmente, digamos, os meus chefes, porque até agora não tinha conhecido pessoalmente, só por videochamada, e descobri que eles estão baseados em Alicante. Mas isto foi através ou seja, pela conversa deles, estavam a falar do calor e que aqui em Madrid já estava a refrescar, mas que lá em Alicante ainda estava calor, e eu ainda não tinha associado bem realmente o que é que eles estavam a falar. Porquê é que falam de Alicante? Porque Alicante, não é? Será que há algum evento lá, alguma coisa assim do género, não é? Porque agora tudo são eventos, tudo são reuniões e de repente alguém disse, não, mas eu todos os dias tenho ido à piscina, eu dou um mergulho na piscina e depois vou trabalhar. E eu espero lá. Mas o que é que se passa em Alicante? Eu depois chamei a Anabel, que é a minha chefe, e disse-lhe, o que é que se passa em Alicante? Que eu vivo lá. Como é que tu vives lá? O que é que se passa aqui? Não, nós vivemos todos lá. Sim, ok, fixe.
Portanto, trabalha desde casa o tempo todo, quase 90% do tempo é desde casa, e depois esse 10% de viagens que faz, ou se calhar até menos, uma vez por mês, ou uma vez, sei lá, cada 2 meses, quando há reuniões comerciais, é quando viajam até aqui, ficam cá um dia, 2 dias, depois vão-se embora outra vez. Mas isso é uma realidade e cada vez mais uma constante. É fascinante, nos trabalhos, parece-me fascinante. Mobilidade. Este tipo de trabalho, e nós, e não sei se tu te lembras, em 2008 já nos advertiram dessa questão. Sim, não lembro disso. Não te lembras? Quando nos despediram da British Airways, contrataram aquela empresa de recolocação e dessas coisas, não sei o quê. Uma das coisas que faziam bastante incidência nessa questão era, por favor, estejam preparados, porque a partir de agora o paradigma do trabalho mudou, ou seja, têm que estar, seja qual seja a situação familiar de cada um, vocês têm que estar preparados para a mobilidade, para mexer-se de um lado para o outro. Sou, mas não Sim, eu fiquei logo nessa altura, porra, não me digas. Sim, efetivamente. À parte de outros aspectos que já se vivem nesta cidade de Madrid há uma data de anos, que isso já falamos tu e eu várias vezes disso, a quantidade de pessoas que vivem em Toledo, Ciudad Real, Segovia, Guadalajara e que trabalham em Madrid ou vice-versa, é uma coisa absolutamente impressionante. Queixava-me eu que fazia 1300 km cada mês, em julho e em junho. Imagina esta gente que, bom, se conseguirem vir transporte público, não é? Os que vêm de Toledo, por exemplo, podem apanhar o AVE, mas não sei quantas pessoas realmente é que fazem isso, ou que se podem permitir pagar. Não é, tu sabes que esse amigo nosso, marroquino, que trabalha no Museu do Prado, ele vive em Toledo. Vive numa vila de Toledo, acho que são 70 quilómetros de Madrid, não é? Ou seja, ele vai de carro até Parla e em Parla apanha o comboio para vir para a Atocha. Uau. Está a perceber? Sim. Não, mas isso cada vez há mais pessoas assim. E tu sabes como é que é o preço da habitação em Madrid. Sim. É uma loucura, obviamente. Mas pronto. Mas é assim, ou seja, isso significa que tu provavelmente em algum momento podes ir a Alicante ou não? Eu não estou a falar sério. Não, a nível de trabalho, ao fim e ao cabo, eu estou responsável pela área de Madrid e então para mim não sei se isso é viável, ou seja, posso ir próximo. Algum workshop. Sim. Algum treino destes super importantes que há que fazer. Há um treino aqui super importante, tens que haver. Eu não me importo, eu ofereço-me a todos os que sejam em Alicante. Mas tu já sabes, todos os dias antes de ir para o treino vais à piscina. Vou à piscina, claro. E vamos para a piscina, todos na piscina. É verdade, tu falaste-me qualquer coisa vocês estiveram na festa do Avante. Fomos à festa do Avante, exatamente. Estes primeiros dias de setembro, e falaste-me de um grupo, os Mão Morta. Mas eu depois não fui à procura. Ou seja, o nome soa-me familiar, mas agora também não me lembro de nenhuma das músicas deles. Epá, vamos lá ver, tu já sabes que o nosso podcast é um programa que não gosta de gerar nenhum tipo de polémica, portanto não vamos ler nenhuma letra dos Mão Morta aqui. Mas era um grupo de heavy metal? Não, era uma coisa assim super experimental, uma coisa... Eu não sei em que... o nome Adolfo Luxúria Canibal não te soa? Sim. É o vocalista, da banda, Adolfo Luxúria Canibal. Chama-se Adolfo. Claro, são destas bandas, uma banda, pois, como é que eu tenho de dizer? Uma coisa assim de super experimental, uma coisa muito dura e de letras muito... e de criar um mundo muito distópico, não sei, uma coisa extraordinária, uma loucura, né? Que eu vimos uma ou duas canções dos gajos, porque os miúdos estavam um bocado, eu não gosto disto. Aliás, houve um momento que eles cantaram uma canção, eu aplaudi, não sei o quê, e o Luís disse, Luís, eu não aplaudo porque eu não gostei disto. Ok, sim senhor, meu amigo é livre, mas de uma onda assim meio reivindicativa na brincadeira, dizer, eu não aplaudo porque eu não gostei disto. Ok, sim senhor.
Mas vimos o Carlos Leitão, uma atuação muito boa do Carlos Leitão, um fadista. Gostei muito também de uma proposta musical do Jonas, que junta fado com dança, muito giro. Essa tal cantora, acho que é cabo-verdiana, que não me lembro do nome dela agora, eu não tenho aqui o programa, e não me lembro. E depois a grande atuação do Dino de Santiago. Absolutamente magnífico, absolutamente magnífico. Magnífico. Muito, não estou nada familiarizado. Claro, não, e o Dino Santiago tem no mundo do rap ou da música urbana, digamos assim, ocupa uma posição importante, não é? E claro, tu já sabes que há sempre ou seja, há um compromisso por parte dos artistas com a Festa do Avante, mas também há pode ser uma atitude comprometida com eles, não é? Porque no fim de contas é uma festa que continua a estar, obviamente, intrinsecamente ligada ao Partido Comunista Português, não é? Respondeu às tuas expectativas? Perfeitamente, porque tem a ver, eu até encontrei uma coisa, este caráter conservador do Partido Comunista, porque a festa é exatamente igual à última vez que eu fui. É certo que o espaço é exatamente o mesmo, que é a Quinta da Atalaia, que é um sítio absolutamente magnífico, na margem da Baía do Seixal, ou seja, um sítio absolutamente magnífico, magnífico. Ou seja, nestes tempos que vivemos são muitas décadas já de especulação imobiliária e destas coisas todas, um construtor apanha esse terreno e faz ali uma coisa absolutamente luxuosa. Esperemos que não. Mas esperemos que não, obviamente. Mas não, quer dizer, aquilo é propriedade do partido. Ou seja, não sei se o partido está muito interessado em vender aquilo ou não. Mas continua a ser o mesmo, continua a ser o mesmo ambiente festivo, este ambiente popular, de que uma das coisas que eu achei piada, que a Lua chamou-lhe muita atenção, foi, por exemplo, quando estávamos a ver, fosse qual fosse o concerto, mas foi, curiosamente, no concerto do último dia, o grande concerto de encerramento da festa, com o Dino de Santiago, em que a Lu olhou assim e disse, é curioso, pá, estão aqui jovens da minha idade e um pouco mais velhos, que se veem que são admiradores deste cantor, mas depois está ali aquele senhor que é da idade do meu avô e da minha avó, e que vai com a sua boina, que vê-se obviamente que apanhou o autocarro, e nós tivemos a confirmação disso depois quando saímos, a quantidade de autocarros que vinham depois da Casa do Povo de Entradas, Casa do Povo de Beja, não sei o quê, porque continua a ser, ou seja, digamos que a dinâmica, os rituais e as liturgias continuam a ser as mesmas. Então, nesse sentido, eu gostei, porque depois é esta possibilidade, a parte da questão ideológica, que eu, como eu tinha dito, não era para nada a minha intenção, e não foi a minha intenção em nenhum momento que isto fosse uma viagem de adoctrinamento, de maneira nenhuma, e a mãe do Luís sabia onde ele ia, e a Lua também, mas eu não... Aliás, nem vimos sequer, não assistimos sequer a nenhum comício, vimos exposições, obviamente, nas exposições estava bastante claro o que é que se reivindicava aí, obviamente, mas pronto, já está. Mas é esta possibilidade que dá à festa de levar um determinado tipo de música, seja atual ou não, a todas as pessoas. É uma festa muito transversal do ponto de vista etário, mas também do ponto de vista sociocultural, diria eu. Por exemplo, no sábado à noite, o concerto de encerramento foi absolutamente maravilhoso, que foi com a Sinfoneta de Lisboa, a Orquestra Sinfoneta de Lisboa. Bem, então imagina um palco imenso com uma orquestra sinfónica, e as pessoas estiveram a ouvir, eu não sei que áreas é que se tocaram, mas provavelmente tocaram música clássica, não sei se Bach, Wagner ou o que é que se tenha tocado aqui, porque não prestei atenção ao programa, mas estivemos um bocadinho a observar, sentados na relva a ver, andámos no espaço, um dia comemos em Coimbra, outro dia comemos nos Açores, outro dia comemos em Aveiro, sabe, em Leiria também.
seja no Alentejo, no último dia, em Vendas Novas, para ser específico, ou seja, estou a falar dos pavilhões, não é? Dos distritos, de cada um dos distritos e tal. Tem uma festa gastronómica também, não sei, um sítio muito, muito giro, e eu gostei que os miúdos tenham gostado. E a Lua já me disse, no próximo ano podemos, eu quero repetir. E se pudermos manter ou criar, digamos, com a minha filha esta tradição, eu gostava muito. Eu já te disse, eu fui várias vezes com o meu pai, desde pequenino, desde inclusive, que era ainda na Tapada da Ajuda. E o meu pai levava-me, o meu pai nunca abraçou os ideais comunistas. Mas íamos, e houve 2 anos que a minha prima Zezinha vivia lá ao lado, e eu e a minha irmã fomos e ficámos na casa dela e tudo, e eu já, pois não sei, há 27 ou 28 anos que eu não ia à festa, provavelmente não lembro quando é que foi a última vez. Uma das últimas vezes que eu fui, o João, meu amigo João, que há bocado mostrei-te umas fotografias, estava lá a trabalhar de voluntário e estava a aviar frangos assados. Não sei onde, provavelmente no pavilhão de Lisboa, onde fosse necessário. Mas foi uma boa festa também para a Lua ver o outro lado, a margem sul, porque andávamos lá à procura de sítio para estacionar, também para ver isso. E já, se me permite uma última coisinha, que eu acho que vais gostar, porque tive uma reunião de trabalho também em Lisboa. Com o nosso principal com o sponsor, com o nosso principal patrocinador, um dos acionistas do P7. Estivemos na casa do Paulo César, mas vê bem, era tal a emoção, e há coisas levadas dos diabos. Tivemos um bom bocado na casa dele a falar e tal, uma casa super gira, feita por ele, como já te disse, construída por ele, pelo seu irmão e pelo pai deles, entre os três aí, mano a mano. Que nem tirámos uma fotografia, esquecemos. E eu ia no carro, porque isto foi antes de ir à festa, acho que foi no domingo, antes de ir à festa passámos lá, ele vive relativamente perto, e no momento em que eu ia no carro e lembrei-me, nem tirei uma fotografia com ele, vejo que entra uma mensagem dele em que diz, nem tirámos uma fotografia nem nada, ou seja, até aí estávamos em sintonia. Incrível. E gostei de o ver, e principalmente foi esta alegria de estar com ele e com a Lua, sabe? Que a Lua também ficou contente de conhecer o Paulo César, obviamente. Claro, ouvi falar dele foi uma boa tarde, foi uma boa tarde, e como eu te digo, foi uma viagem destas viagens redondas, não é? Se calhar não estive tanto com os meus pais e com a minha irmã, mas pronto, a viagem requeria outros compromissos, bem, não é? Às vezes fazes... Sim, mas foi bom. Preciso fazer isso também, conectar com os amigos, voltar a ter essas conversas de recordar histórias, Sim. Fantástico. O que me entristece é que não acabo de reconectar com a cidade, com o meu bairro, não... Ou seja, eu conecto com Lisboa noutras zonas. A mim acontece-me quando eu vou a Luz, eu estou sempre à procura de qualquer coisinha que me faça transportar, que me transporte, mas já não sinto isso, percebes? Claro, mas eu acho que no meu caso é ainda mais duro, digo eu. Claro, tu viveste isto de uma forma muito intensa, Claro, e aquilo agora é uma feira popular, Ou seja, e é o que a letra desta canção que nós vimos, já ninguém fica lá, já ninguém lá fica. E quem é que se assoma a uma janela? Um camón. Então, essa gentrificação, essa não... Claro, perde a identidade. Ou seja, claro, tu visitas uma cidade em que não vês vizinhos. Exato. A única coisa que vês é a arquitetura, é a coisa que aprecias, mas o que lá estava, as pessoas que lá estavam, que faziam a história, que fizeram a história daquele bairro, daquele beco, e que viveram, e as conversas e os gritos e de bairros, isso desapareceu, ou seja, perdeu a identidade. Lamentavelmente perdeu a identidade. Mataram gerações de vizinhos. Sim, e mataram a história de uma cidade. Mas pronto.
Não, é uma pena. E já São falámos coisas que a disso gente também não outras pode... vezes, não é? Que Sim, até com o Paulo César, quando ele sim. participou, falámos sobre estas questões, porque O Paulo César vivia no coração da Alfama. Tu, o Filipe, o Paulo César, vocês que viveram essa cidade desde o coração, desde as entranhas, e agora vem. Até o Filipe falou disso também alguma vez, não é? Que ele já nem reconhece, às vezes visita e vai passear a Lisboa. Não é, percebes? Não é aquela coisa de vou visitar a minha rua, vou ver quem é que ainda lá está. Não é? Mas pronto, mas... É uma pena, é uma pena. Mas foi uma boa viagem, sem dúvida. Isso é o importante, essas viagens que afinal tens a oportunidade de ver os teus amigos, tens a oportunidade de ter aquelas conversas que só com eles é que as podes ter. Ainda por cima levaste a tua filha que é eu acho que está-se a converter num adulto espetacular, ou seja, está a ter contacto e exposição a diferentes versões da tua vida, não é? Ela conhece a ti aqui, mas depois ao mesmo tempo também vai pouco a pouco conhecendo o que foi um pouco da tua história passada, não é? E aliás, ela já disse uma vez, ela já disse uma vez, já conhece o Luís e o Bifanas, não é? Claro. É assim. Isso é fantástico. Claro, vê as duas caras do que foi, do que és e do que foste, não é? Exato. Isso é espetacular, é o tal legado que nós falamos sempre, não é? Se vai estar aí, está aí, não é? E está aqui, lindíssimo, no nosso podcast também. Lindíssimo. Falando de coisas antigas, fizeste-me lembrar no outro dia que mostraste-me a capa do CD que compraste. Sim. Epá, porque eu sabia, pá, eu quando tu disseste, sabes o que eu comprei? Que CD é que eu comprei? E eu respondeste logo? Não, mas eu fiquei na minha cabeça. Não te respondi. Não. Eu disse não, mas na minha cabeça eu tinha dito: ele comprou o 101, ele comprou o 101. e pimba, mandas uma fotografia do 101. E depois, sabes o que aconteceu? Eu tenho aqui, eu não sei se chegaste a fixar quando cá estiveste a última vez. Eu tenho uma aparelhagem que é dos tempos, ou seja, que foi um dos meus pais compraram. Isto já foi há montes de anos. A aparelhagem ainda continua a funcionar. O que acontece? Eu só tenho dois módulos, ou seja, tenho o que é o amplificador, que está ligado às colunas, e depois tenho o leitor de CDs. Esse leitor de CDs funcionava à perfeição, ou seja, isto é uma máquina da Sony que funciona como relógio suíço. O que aconteceu? No outro dia experimentei um CD e não funciona. O CD não dá a volta, diz que não tem disco. Então comecei a ver na internet e fazer um pouco de pesquisa sobre isto, e comecei a entrar no mundo, Luís, no mundo que descobri que estes leitores de CD, ao longo dos anos, o laser vai ficando cada vez mais fraco e então vai perdendo potência. Perde a intensidade, obviamente, e não lê. Há cabeças laser que se podem, ou seja, onde está o laser montado, pode-se aumentar a potência desde a própria cabeça da estrutura onde está montada. Para este eu não fui capaz de fazer isso. Descobri que se pode comprar a peça à parte. Não sei se é viável ou não, até nem é muito cara. Pela Amazon são 15 euros. Não sei se vale a pena, mas fiquei com uma raiva porque tenho aqui uma parte da história, da minha história passada, que me deixou de funcionar, percebes? Mas que está perfeitamente, ou seja, tu dás-lhe ao on, aquilo acende e a única coisa que não é capaz de fazer é ler o CD, e fiquei tão triste, meu. É certo que eu já não tenho CDs, todos os CDs que eu tinha mais de 100 CDs, Luís, de vários cantores, de vários tipos de música, fui acumulando ao longo dos anos, e depois também com as separações, com as mudanças de casa, depois alguma coisa também fui vendendo por aí, sei lá. Aconteceu tanta coisa que acabei por livrar-me de tudo. E esse CD que tu compraste, eu tinha esse CD. Eu nunca me devia ter desfeito disso, não é? Mas pronto. Eu quando o vi, é que nem olhei para o preço. Este é para mim. Agarrei nele e vou levar. E depois disse, espera aí. Quanto é que custou, por curiosidade? 10 euros. 10 euros, Hugo. 10 euros. Na festa do Avante. Tem lá uma coisa que chama-se a Festa do Disco. A Lua, por exemplo, a Lua comprou para oferecer à sua amiga. Podemos dizer aqui, não rompo nenhuma surpresa,
porque obviamente a sua amiga não ouve o podcast, e então a sua amiga gosta muito do Zaba, e a Lua comprou um vinil do Zaba por 15 euros. Se me dás um momento, vou já buscá-lo. Dá-me só um momento. Sim. Opa! Que maravilha! Que maravilha, pá! E vem com o plastiquezinho por fora. Que maravilha, pá! E eu, porque não tenho aqui giradiscos. A minha aparelhagem, o meu giradiscos, não tenho aqui, mas eu... Veja, eu não trouxe esse módulo do giradiscos, isto também tem um módulo do giradiscos, porque pensei, eu nunca, já naquela altura também não usava vinil, e agora até aquelas coisas começa-te outra vez a chamar a atenção. Não sei, pá. Mas eu teria comprado uma data de coisas, muitas, e havia coisas realmente caras já, obviamente, de colecionistas, não é? Tive para comprar uma que era curioso, pá, mas era um CD, mas depois também pensei, não, se calhar se vem cá para o próximo ano vejo se há ou não há, porque eu sei que isso está tudo no Spotify também. CDs de discursos do Fidel Castro, mas não só do Fidel Castro, discursos do Fidel Castro, do Eisenhower, do Álvaro Cunhal, que eu achei piada isso, não? Porque eu lembro-me de ter conhecido um senhor em Porto Rico que ele colecionava discos e cassetes de discursos políticos. Uau. Pai, uma vez mostrou-me isso, meu. Ele tinha uma loja na mesma calha São Francisco, onde 2 ou 3 negócios ao lado do negócio do meu primo. E às vezes no intervalo eu ia lá e tal, fumar um cigarrinho com ele, e ele uma vez mostrou-me, queres ver a coleção? Eu não cheguei. E tinha discursos de Allende, Salvador Allende, e era impressionante, porque ele também vivia do turismo dos barcos de cruzeiro. E então ele dizia, não, eu tenho colecionado isto há mais de 40 anos, então está a falar do finais dos anos 90, não é? Quando eu lá estava, quer dizer, não, a loja era do meu pai, eu fiquei com a loja, não sei o quê, e por causa do pessoal dos barcos, eu ia dizer, se vais ao teu país, eu dava-lhe dinheiro, e ele disse, muitos me enganham, porque claro, o gajo dava-lhe $20, uma coisa assim, toma lá isto e quando lá fores compras, e o gajo dizia, fica com a guita e nunca mais, mas pronto. Mas tinha coisas absolutamente extraordinárias, e quando estava aí este exercício, que nós já falamos disto algumas vezes, não era? Que também fisicamente a nossa relação com a música era diferente, e passar os discos aí com os dedos e tal, era uma coisa digital, não é? E houve um momento que eu comecei a ver discursos e não sei o quê, e lembrei-me desse senhor e fiquei, caraças, pá, não me lembro do nome dele, não me lembro do nome dele. Ele tinha um companheiro, era homossexual, tinha um companheiro que era super divertido, que tinha sempre a mesma brincadeira comigo, que era Luís, ¿de dónde eres? De Portugal. Perdón, de Portugal. De Portuculo, que no, de Portugal, vale. Vale não, era chévere, vale mais aqui em espanhol, mas eram super simpáticos, era um casalinho, e era curioso porque os dois eram muito diferentes entre eles. Um era mais pró-americano e o que fazia coleção de discurso era uma coisa mais boricua, mais porto-riquenho, não chegando a ser independentista, mas... E ontem, curiosamente, estas coisas depois à procura na internet, às vezes de uma maneira aleatória, e estive a ver 3 ou 4 entrevistas ao Benício del Toro. Não sei, lembrei-me, ontem tive estes momentos de nostalgia com Porto Rico, que de vez em quando tenho, não é? E este ano o meu primeiro era para ter vindo e afinal não veio, mas pronto, eu ando com uma vontade dos diabos. Tenho vontade de ir a Porto Rico outra vez, mas pronto. Eu estou outra vez a sentir o bichinho das viagens, e é por causa do trabalho, pá. Sabes porquê? Porque estou cada vez mais exposto à informação de promoções, todos os dias, e fez o pessoal a embarcar e não sei o quê, e entra o bichinho. E a coisa começa a entrar outra vez, e isso eu gosto, pá, estou a gostar. Houve uma altura que eu andava completamente
Ou seja, rejeitava a ideia de viajar e de também por tudo o que aconteceu, por causa dos certificados e dos testes e não sei o quê, das máscaras e não sei o quê. Estava aí um bocado naquela, estou-me a cagar, não quero pensar em viajar. Mas estou outra vez com este bichinho de começar aqui e depois estou a ver as promoções todas que vêm nos newsletters que recebo de agências de viagem, que por certo havia uma par de coisitas que eu gostava de falar contigo, mas hoje não temos tempo. Mas que estão um pouco relacionadas com o trabalho que nós fazemos, não é? E tem um pouco a ver também com a trajetória que nós temos vindo a observar, especialmente com o que está a acontecer com as companhias aéreas. Mas isso é outro tom e é outro tema, e eu não queria misturar porque estamos a acabar agora com um tema com um tom mais positivo. Mas é giro, pá, é giro outra vez estar com aquela coisa outra vez de sabes, de sentir aquele eu este verão outra vez, pá. Eu este verão viajei bastante. Exato, e de carro, e até foi curioso porque o Filipe um dia disse uma coisa que foi: tu viajas, tu conduzes com satisfação. E é verdade, por força das circunstâncias, porque eu nunca fui assim destas pessoas dizer eu adoro conduzir, nunca fui, nunca tive. Exato, tu por exemplo, sim, tu tens essa questão, e eu sei que é assim, desde que te conheço, que tu gostas de conduzir. Aliás, eu tenho comentado em várias ocasiões com pessoas que conheço e família, a tua viagem à Suíça no Smart. Smart, pá. Claro, eu digo, tenho um amigo meu que foi à Suíça de Smart. Mas ainda por cima não foi com qualquer Smart, foi com o Smart mais antigo que existia. Claro, na altura, exatamente. Claro, é quase ainda não estamos a falar das versões recentes, não é? Que são agora carros um pouco mais modernos, mais potentes, mais confortáveis, com mais autonomia. Eu cada 200 e pico quilómetros tinha que parar para abastecer, meu. Claro. E eu estava aqui a fazer a conta, peço desculpa, sim. porque tinham uma autonomia para um carro de cidade, obviamente, claro. Sim. E então estava aqui a fazer a conta. Eu, este verão, fiz 5.515 quilómetros. Altamente. E gostei à brava, tanto é assim que ontem agarrei no carro, fui ao supermercado, uma coisa qualquer, não sei o que é que eu fui fazer, e apareceu-me já a indicação: lá tens que fazer a revisão. Coisa que eu não contava, fazer a revisão agora, mas claro. Eu às vezes, Luís, isto irritava enormemente a mãe da Olivia, irritava de tal maneira, e eu curtia ver a Brava fazer isso, que era dar uma volta maior, sempre. Ou seja, eu com o carro dava sempre uma volta maior. Eu vou-te contar o que é que nós fizemos hoje. Termina. Não, era por causa porque eu, para mim, a trajetória que eu escolhia normalmente era uma trajetória onde eu podia conduzir mais um pouquinho sem parar, sem ter que passar pelo meio, por exemplo, para chegar aqui a Barajas. Exato. Eu posso ir pelo meio da vila, não é? Ou posso fazer uma volta um pouquinho mais alargada, que nem sequer é muito mais alargada. Mas se calhar é 1 quilómetro. Nem isso, Luís. Nem isso. Ou seja, eu às vezes fazia o cálculo pelo GPS para ver quanto tempo é que demorava. Como muito pode variar 1 minuto. Como muito. E 1 minuto não é nada. Percebes? Mas era a coisa psicológica de eu não entrar naquele sítio. Não, porque é que não vais por aquele sítio? Porque eu gosto de conduzir. Claro. Pois ela isso. E quer dizer, também não era um transtorno por aí além. Sim, mas pronto. Era romper os esquemas. Sim. Hoje, por exemplo. Arrependo de não ter feito mais vezes. Hoje fui buscar a Lua ao restaurante e fui de moto. E quando ela se montou na moto, olhei para ela assim e disse: e que tal? E ela disse: mas pá, hoje foi bom e tal, mas estou assim um bocado cansadito e tal, não sei o quê. E com o calor e não sei o quê. Vamos dar uma voltinha de moto? Sim, senhora. Então fui fazer o chamado eixo, o que eu lhe chamo o eixo norte-sul. Saímos daí do hotel, fomos até à Praça Castilha, e depois até à Tocha, e depois para casa. Epá, e ela gosta de andar de moto, não é? Pá, e curtimos à brava ainda. Uma voltinha eu tenho uma vontade de fazer isso com a Olivia mesmo. De pegar na Olivia.
E que ela possa montar. Mas quando quiseres fazer isso, quando a Olivia seja um bocadinho mais velha, mais crescidinha, agarra na minha moto, pá. Eu deixo-te a minha moto porque é mais confortável para ela, para chegar aos quando for um pouquinho mais pés. alta. Tu sabes que ela já me passa. Claro, ela já me ela passa. está grandinha. Ou seja, o diafragma. Eu não sou uma pessoa muito alta, mas já a cabeça dela já passa o meu diafragma. Claro. Luís. Ou seja, pode deu o pulo, se calhar, até este não verão. sei, pá, uma coisa impressionante. Uma coisa impressionante. Tem 5 anos, vai fazer 6 agora em dezembro. Mas estamos a falar de uma miúda que já vai para a primeira classe, é uma senhora. Sim, uma senhora. O tempo todo a dizer. Cada vez que vamos ao supermercado, olha para a zona dos doces e dos repousados e dos caramelos. Não, dos repousados e dos caramelos. E já começa a dizer: pai, eu quando for mais velha. Quero isto, e aponta para o saco dos chiclets, das pastilhas. Das pastilhas elásticas. E eu, foda-se, porquê? Mas porquê que este fascínio com esta coisa, meu? É uma luta constante, meu. Eu no outro dia tive que dizer a uma vizinha, que é uma senhora mais velha, que eu já te falei desta mulher, que é uma mulher que eu encontro. Luís, eu juro, pá, é uma coisa. Como eles dizem aqui, é enfermição. Como é que se diz? É doentio. É doentio. Começas a converter numa coisa doentia que eu não consigo explicar por que razão é que eu vejo esta mulher cada vez que eu saio de minha casa. Será que ela te controla? Luís, não é possível que eu veja. Ou seja, eu conheço tanta gente aqui neste bairro e esta mulher é a única que eu vejo todos os santos dias. Mas se não a vejo. Ou seja, sai da minha casa com a moto ou com o carro, vou para o primeiro. Chego ao primeiro cruzamento que eu tenho, está ela a atravessar a estrada. Dou a minha volta, faço não sei o quê, estou a regressar, estou a vê-la outra vez. Vamos para a piscina, estou a vê-la do outro lado da estrada. Epá, não é normal, meu. A sério, não faço a mínima ideia. Mas tive que dizer a esta senhora que parasse de dar chocolates à Olivia. Porque estava todos os dias trazia um chocolate, trazia um palmier, trazia não sei o quê. E a pequena começa a habituar a esta coisa e cada vez que a vê. Mas também, pá, não sei. Eu também, sinceramente, já não me lembro. A Lua não é muito doces, por exemplo. Mas nós nunca fomos. Não sei. Digo eu que se calhar não nos temos que obcecar nesse Sim, mas controle tudo do pequeno, consumo do açúcar. Quando ela era pequena, tu lembras-te de se ela comia ou não comia? Nas festas de anos. Sim, mas nós nas festas de anos também damos à bébia, não é uma coisa que... mas é que... Aí não temos controle, porque aí são 10, 15, 20 miúdos com os sacos e com o açúcar ali, a tope. Mas entre a semana era às vezes estávamos na piscina à tarde e os pais sempre vêm com um saco destas coisas de queijo e de arroz estofado. São coisas que para mim não me encaixam. Eu tento evitar que ela coma, mas... por exemplo, obviamente quando são assim tão pequeninos é complicado, porque... Claro. A questão dos dentes, obviamente, e tudo isso. Mas eu lembro-me de uma vez, uma professora, ainda nem era professora de infantil da Lua, antes de ir para a primeira classe, em que ela, para desmistificar um bocado a questão dos doces, obviamente tem que haver um controle, obviamente, mas ela dizia sempre o mesmo: se há uma boa educação de higiene dental, obviamente os miúdos têm que ter um controle no consumo de açúcar e de guloseimas e dessas histórias todas. O problema são os miúdos que, à parte de ter ou levar um certo consumo desse tipo de produtos, depois não lava bem os dentes. Claro. Então, temos que incidir muito na higiene bucal, isso é fantástico, isso é primordial, quero eu dizer. E depois se come menos açúcar, pois isso é fantástico, obviamente. Mas é primordial a higiene bucal. Depois não lhe traz problemas, não é? E depois começa a substituir as comidas pelos chocolates ou pela... Se for uma coisa mais ou menos controlada e sei lá, uma ocasião especial, por exemplo, quando é que foi? Na quinta-feira que ela dormiu aqui comigo,
Foi a primeira vez que eu a levei à escola, depois dela já ter começado na quarta-feira. E comprei-lhe um ovo Kinder. Ou seja, comprei-lhe um ovo no supermercado. Como estou sempre a dizer que não, pá, naquele dia foi, ok, começaste a escola, é um momento especial, hoje vou-te levar um ovo Kinder. Não é a melhor opção, de certeza que não é a melhor opção, mas pelo menos também... Epá, mas é melhor isso, é melhor um ovo Kinder. Sim. Que eu não sei como é que é em Lisboa, em Portugal, porque nunca fui pai em Portugal, não é? Estas coisas que a gente sempre fala. Epá, mas a história das chuches, a história das guloseimas em Espanha, pá, eu nunca tinha visto uma coisa lado, alucinante, pá. É uma coisa, pá, quando tu tens uma loja que só vende isso. Sim. Claro, isto não é da nossa época, não é? Nós como muito tínhamos a Super Gorila, Eu era pastilha elástica, mas não me lembro de haver assim. Eram as Gorila, as Super Gorila. E depois o algodão doce, mas também, a vez é tal história, eu também nunca fui muito dos doces. Aquelas coisas que faziam de açúcar caramelizado. Não sei se vocês, por exemplo, sim, mas isso nas praias, não é? Mas nas escolas às vezes vendiam, à entrada das escolas vendiam assim umas coisas com uma forma de chapéu, como se tivesse um chapéu de chuva, mas fechado. Tinha assim a forma de cónica. De chocolate. Não, mas não era de chocolate, era de açúcar caramelizado. Sim, eu lembro-me, sim. Isso vendiam muito. É verdade, eu lembro-me de ter. Mas não, mas é tal história. Eu acho que não consumíamos tanto como aqui é que é tremendo, pá, aqui é tremendo. Mas miúdos e graúdos, sim. Miúdos e graúdos, eu trabalhei com pessoas, Hugo, que na sua gaveta da secretária ou do seu do nosso local do seu posto de trabalho tinha que ter sempre um saquinho com guloseimas. Houve várias manhãs que eu enchia um Tupperware, mas de passas e nozes. Então pelo menos aí conseguia afastá-lo um pouco da... Isso eu curti a brava o ano que eu trabalhei em Barcelona. Eu acho que já falei disto uma vez contigo. O ano em que eu trabalhei em Barcelona, na Amex, no início no ano em que eu trabalhei lá, havia muito poucos espanhóis. E os poucos espanhóis que havia eram catalães, que também já marca uma diferença, não é? E depois aquilo era multicultural, franceses, belgas, holandeses, gregos, alemães, austríacos, suíços, uma data de nacionalidades. Era nato, estava ali. Sim. Uma data de nacionalidades, e era curioso ver, do ponto de vista das nacionalidades, do ponto de vista cultural, os snacks da manhã, o que comias à hora do almoço e os snacks da tarde. Curioso. Epá, e era divertidíssimo ver aquilo. Por exemplo, eu lembro-me de uma da Júlia, alemã, que entretanto foi para Berlim, já não está em Barcelona, que ela não gostava de água. Não gostava de água. Não gostava de água. No entanto, ela sabia que era importantíssimo hidratar-se, ela tem que se hidratar. Então ela fazia em casa água de sabores. Como tu, como nós, com limão, com gengibre, na altura dos morangos de temporada, para os morangos muito maduros, e punha e tal, não sei o quê. E então ela, que eu achei muita piada a isso, então ela vinha sempre, Luís, you want to try my water today? Yeah, okay, but I'll serve it and you try to find the taste. Okay. Eu, strawberry, very good. E um dia apanhei um susto, meu, porque tu sabes que eu sou alérgico ao pêssego, ao pêssego e a toda a família do pêssego. Pêssego, os nectarinos, estas histórias todas. Pá, menos mal que eu cheirei um bocadinho. E disse, isto é pêssego, não posso, sou alérgico. Mas lembro-me muitas vezes dela por causa disso. Mas era... E depois, claro, ver-se os espanhóis depois com as guloseimas, com as batatas fritas, e havia uma, não era francesa, mas era destas super
ecológicas e biológicas. Ok. Cada vez que ouvia umas batatas fritas, possível como pode comer essas coisas. Oh. Era giro, mas é muito giro viajar pela gastronomia no Sim. escritório Yeah. e ver como cada um mata o bichinho, não é? Como se costuma dizer. Sim. E era impressionante. Que giro, era impressionante. Era muito giro, mano. Era muito giro. Gostei de ver isso, não é? Porque digamos que desde a British Airways também não era assim tão internacional, mas algo de internacional tinha ainda, mas não era tão internacional, não é? Porque as duas, salvo o Paul, que era este homem que se alimentava de Coca-Cola, lembras? Paul Kelly, Coca-Cola. Pouco mais havia, não é? Mas foi giro, foi giro. Havia catalães, havia pessoal, havia bascos, havia argentinos, havia brasileiros, havia portugueses. Havia ali uma boa mistura. Sim, bom, vamos cortar com isto porque tu tens compromissos. Sim, é isso mesmo, pá. E obrigadinho, pá, mais uma vez. Gosto de ver, pá. Também te gosto de ver, pá. Gosto de ver. E é curioso que eu comprei o álbum 101 dos Depeche Mode e hoje foi o programa 105. 105. Espera lá, sim. Bacana. Eu acho que nos enganámos no último episódio que estivemos para aí a dizer que era o episódio 104? Não sei, eu acho que nos enganámos no número do episódio quando o dissemos, mas não interessa, não é importante, nem é relevante. Mas pronto, efetivamente, olha, eu vi o episódio 1. Pois, eu não notei, porque eu na quinta-feira, ontem, ontem, que dia é hoje? Hoje é sábado. Hoje é sábado. Foi ontem, precisamente, vi o nosso programa no YouTube. Mas vi só um bocadinho. Depois meti-o ao lado, depois meti-o ao lado e ouvi-o. Porque já me habituei à minha voz, mas não me consigo habituar à minha imagem. Caramba, não há forma de ganhar isto. Eu tenho um problema comigo. Mas sabes que soas exatamente igual no YouTube como no Spotify. Eu acho que soamos melhor no Spotify. Sim, acho que soamos melhor no Spotify, porque o som que depois sai no vídeo não é bem a mesma coisa. Mas pronto. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, meu caro amigo. Gostei de te ver. Igualmente. Cumprimentos à tua companheira de vida. Obrigadinho. Às minhas. Às tuas companheiras de vida. E até à próxima. Já nos veremos. A ver quando é que podemos gravar outra vez. Estamos à tua disposição para o que tu decidas. Mas eu gostava de retomar as nossas emissões semanais. Sim. Eu primeiro eu acho que quero é que tu te estabeleças. Claro, porque esta semana que entra a Lívia vai estar comigo, portanto não vai dar para gravar. De momento ainda e lembra-te que temos aí dois convidados, mas pronto, a gente fala disso off the record. A gente fala disso off the record. Hugo, um beijinho grande, pá. Força aí. Abraço, beijinhos a todos. Muito obrigado a todos nas por redes sociais, aí. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, etc. iVox e na Rádio Renascença também o Topcast. Não. Popcast? Popcast. Sim. Isso mesmo. Beijinhos. Abraços. Tchau. Tchau, Guilherme.